Fala galera, análise de Fluminense 3, Corinthians 3, pela 27ª rodada do Brasileirão. Como sempre, começando nossa análise pelo comportamento das equipes na partida. O Fluminense entrou num 4-2-3-1 e o Corinthians num 4-1-4-1. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, Fluminense com jogadores mais adiantados em relação aos jogadores do Corinthians, mostrando que o Fluminense parece ter pressionado o Corinthians contra o seu campo defensivo. Analisando aqui a concentração das jogadas de cada uma das equipes, a gente vê que 52% das jogadas do Fluminense ocorreram no seu terço ofensivo e 42% das jogadas do Corinthians aconteceram no terço central e 37% no seu campo defensivo. Então isso aí corrobora que o Fluminense de fato jogou em cima do Corinthians. Aqui embaixo a gente tem o gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. A gente vê que o segundo tempo praticamente inteiro dominado pelo Fluminense, com períodos aqui com um domínio bastante intenso. E olhando para o primeiro tempo também, os momentos aqui de maior pressão foram também do Fluminense, um trechinho aqui do Corinthians, perto dos 30 minutos do primeiro tempo, em que ele foi mais dominante. Aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes na partida e também aquilo que conseguiram realizar em termos de criação e de finalizações. Em termos de posse de bola, Fluminense 76%, um número bem alto para um time mandante. E o Fluminense também dominou aqui as estatísticas de passes, bolas longas e cruzamentos, né? Como ficou muito tempo com a bola, é natural aí que essas estatísticas também fiquem mais favoráveis para o Fluminense. 689 passes tentados, com 92% de acerto, 55 bolas longas tentadas e 57 tentativas de cruzamento. Em termos de criação, o Fluminense também foi dominante, né? 18 passes decisivos contra 4 do Corinthians, sendo que passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, né? Que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências também, 1,89 para o Fluminense contra 0,27 do Corinthians. E a ideia da expectativa de assistências é ajudar a gente a medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores marcaram gols ou até não precisa nem ter finalizado a bola em gol. O que interessa é ver se os times conseguiram colocar a bola, levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de gols. E o Fluminense foi bem também nesse quesito aqui, 5 estrelas para o Fluminense como mandante aí em expectativa de assistências. Em termos de chutes a gol, 24 do Fluminense contra 7 do Corinthians. Então o Fluminense também com um número alto de chutes a gol. Desses 24 chutes, 6 foram bloqueados, 8 para fora, 7 defendidos, além dos 3 gols marcados. Do Corinthians, foram 4 chutes para fora, mais os 3 gols marcados. Os times se equilibraram em chances claras de gol, 4 para cada lado, um número bem alto, tanto para o Fluminense como mandante, quanto para o Corinthians como visitante. Mas só olhar a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a medir a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que mede, que insere a qualidade dos chutes nessa análise. Então, em termos de qualidade de oportunidades, a expectativa era que o Fluminense marcasse 1,73 gols e o Corinthians 2,04. Então, apesar da quantidade bem menor de chutes a gol, a qualidade das oportunidades que o Corinthians teve foi melhor, né? Somando aí todos os chutes, deu uma expectativa de 2,04 gols. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes, a expectativa de gols do Fluminense sobe para 3,98 e do Corinthians para 2,82. Isso mostra que, quando a gente olha a diferença entre expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma ideia da qualidade das finalizações, aquilo que os atacantes conseguiram adicionar de qualidade ou não, né, em cima das oportunidades que eles tiveram. Então, no caso do Fluminense, tem uma diferença aqui de 2,25 gols. Então isso mostra que os atacantes do Fluminense foram muito bem na partida. Conseguiram elevar bastante
a expectativa de gols com base na qualidade dos seus chutes. E o Corinthians também não foi mal nesse quesito, essa diferença é de 0,78. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que aqui a expectativa de gols foi alta para os dois times, né? 4 estrelas para o Fluminense e 5 para o Corinthians. Em termos de expectativa de gols pós-chute, também um número alto para o Fluminense e alto para o Corinthians. E quando a gente vê a diferença entre o número de gols marcados e a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma medida do desempenho dos goleiros. Então a expectativa com base na qualidade dos chutes era que o Fluminense marcasse quase 4 gols. E conseguiu marcar 3. Essa diferença de 0,98, né, que é quase um gol, mostra que o goleiro do Corinthians evitou, né, tomou um gol a menos do que o esperado. Então, um bom desempenho para o goleiro do Corinthians. Pelo outro lado aqui, a expectativa era que o Corinthians marcasse 2,82 gols e conseguiu marcar 3. Essa diferença aqui é de menos 0,18, né, praticamente zero essa diferença. Então, mostra que o desempenho do goleiro do Fluminense foi neutro na partida. Ele praticamente tomou o mesmo número de gols que o esperado. E aí, para finalizar a nossa análise, se a gente olhar aqui todas as estatísticas, desde passes decisivos até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a enxergar a qualidade do jogo, se o jogo foi interessante ou não. E a gente vai ver aqui que pelo lado do Fluminense, todas essas estatísticas com 4 estrelas ou mais, e pelo lado do Corinthians, desde aqui de chances claras até número de gols marcados, todas com 5 estrelas. Né? Só em chutes a gol que o Corinthians foi mal, e também nas estatísticas de criação, né? Que é passes decisivos e expectativa de assistências. Então acho que dá para a gente classificar aí que foi um bom jogo, né? As duas equipes conseguiram produzir, principalmente em termos de finalização, e na parte criativa o Fluminense indo bem melhor do que o Corinthians, mas acho que no cômputo geral aí parece ter sido uma partida bem interessante. Então chegamos ao final de mais uma análise de Fluminense 3, Corinthians 3. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube recomendar essa análise para mais pessoas. E falou!